Matheus, eu queria começar perguntando sobre a Bolsa, né? Porque a gente tem visto aí a Bolsa brasileira se saindo bem nesse ano de 2025, mas essa notícia da tarifação caiu de uma certa forma como um balde de água fria aí sobre as ações brasileiras, sobre o Ibovespa, que acabou fechando a última semana em queda aí de 3,59%. Foi a maior queda semanal desde dezembro de 2022. Aí eu quero saber de você, afinal, é o fim do otimismo com as ações brasileiras para o restante desse ano? Qual que é a sua visão? Legal. A gente começa o ano muito pessimista e tem um primeiro semestre muito bom, né, na contramão do que todo mundo esperava. Então, talvez até pudéssemos verificar alguns investidores procurando algum motivo para realizar lucro, ajustar a posição, o que pode ajudar a explicar um pouco essa correção que temos observado. Se o otimismo acabou, eu acredito que não. Minha resposta objetiva é essa. Agora a gente precisa explorar um pouquinho mais esse não. A gente tem uma perspectiva otimista para os próximos 12 a 18 meses que se relaciona um pouco com as eleições de 2026. Agora, ainda que o desfecho possa vir a ser positivo, a gente nunca esperou que ele viesse a ser tranquilo, linear, um passeio no parque. Pelo contrário, a expectativa sempre foi que houvesse bastante volatilidade, que fosse um passeio turbulento. O Brasil gosta de surpreender, principalmente quando a tese possa vir a ter algum contorno político, que é o caso aqui. Então agora a gente está vendo justamente essa turbulência. Ocorre que a gente nunca está preparado para esse tipo de coisa. Então quando está subindo e a gente fala que o desfecho pode ser positivo e a volatilidade aparece, todo mundo fala, tranquilo, sem problema, a gente sabe que vai ser volátil. Quando vem a notícia que gera volatilidade, todo mundo se assusta. Uhum. E é o que está acontecendo agora. E de certa forma, existem dois aspectos para a gente observar aqui. Primeiro é a questão da tarifa em si, o impacto econômico dela e o quão profundo ele pode vir a ser. Na minha interpretação, é mais problemático se houver escalada. Hoje, o impacto econômico ele tende a ser limitado, ainda que importante, o impacto econômico ruim e importante, ele tende a ser limitado pelo fato de uma coisa que a gente sempre criticou do Brasil, que é um país fechado ainda. Então, o fato do Brasil ser um país fechado implica que as exportações acabam tendo um impacto não tão grande quanto em outros países, inclusive países pares entre os mercados emergentes. Em outras palavras, ainda que haja um impacto negativo, ele não deve ser tão profundo quanto todo mundo teme. Pelo menos, contanto que não haja escalada. Né? O que eu quero dizer com a escalada? Uma resposta recíproca do governo brasileiro que projete novas tarifas mais altas por parte dos Estados Unidos, o governo responde. Aquela cena que a gente viu em abril com a China, por exemplo. Sim. Isso é um aspecto. Então, enquanto não houver escalada, o impacto econômico sendo limitado, eu acredito que a gente possa contornar, até mesmo porque existe muita margem para negociação, a gente já viu o Trump fazer isso algumas vezes e o presidente americano tem esse perfil de jogar lá para cima e negociar alguma coisa no meio do caminho. O governo brasileiro tem um quadro técnico no interior do Itamaraty e no Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio que é de altíssima qualidade, que permite que, contanto que a equipe técnica se debruce sobre o tema sem politização, que é difícil porque tem contornos políticos, a gente pode até entrar nisso, a gente consegue avançar isso de maneira mais apropriada nesse sentido de impacto econômico e desdobramento para ativos de risco. Agora, o segundo ponto que eu queria indicar aqui é o eventual impacto para as eleições. E daí sim ficou um pouco mais turbulento, e é natural que seja, porque nunca acreditamos que fosse uma eleição tranquila também. Acontece que a gente vinha projetando e vinha ganhando contornos cada vez mais claros no mercado, por mais que fosse uma discussão muito antecipada, a expectativa de mudança do pêndulo político. Eu cheguei, inclusive, a conversar com a Monique recentemente sobre esse tema. De certa forma, ainda que a trajetória fosse ganhando cada vez mais corpo, ninguém pode negar que era um debate que foi muito antecipado. Antecipado pelo próprio mercado, que se frustrou no final do ano passado com o fracasso de apresentação de proposta do governo na questão fiscal. Antecipado pelo próprio governo, né? Vou lembrar que o governo Lula ele inaugura o ano com uma reunião ministerial falando das eleições, é a primeira coisa que ele fala. Então, ele também antecipava, e a posição é natural que queira antecipar esse debate para se manter como protagonista do debate público. Então, você tinha todos os eixos aqui relevantes para a gente, especificamente, antecipando o debate em si, né? Os empresários, enfim, todo mundo. Claro que o fato de ter antecipado muito
gera incerteza adicional, né? Se fosse mais próximo, como usualmente é, né? A gente fala aí pelo menos 12 a 6 meses, a gente está 15 meses já está falando disso, né? A gente, se fosse mais próximo, estaria menos incerto, ainda que, claro, com a natural incerteza. Agora, a gente está falando de uma incerteza adicional pelo prazo. E daí entra algumas facetas que a gente pode até explorar melhor depois. Mas como a notícia em si fortalece relativamente, pelo menos na margem, o Lula, que é o presidente, portanto ele resguarda para si o discurso de soberania, aquela projeção de mudança do pêndulo político para algo mais reformista, para o mercado, fica abalada. Não é o fim dela, e por isso o desfecho pode vir a ser positivo no sentido de uma mudança, ainda que neste governo, um discurso mais centrista, moderado, reformista, mas principalmente mudança para algo mais pró-mercado, fiscalista. Ainda se mantém, mas é abalado. São sempre cenários de probabilidades associadas, e o cenário em que você tem essa mudança, ele foi maculado na margem, ou seja, a chance dele acontecer diminuiu. E, consequentemente, o valor esperado sobre os ativos, né, sempre, o valor esperado é sempre a diferença. Como é um cenário muito binário, né, o valor esperado sofre um efeito. Então, é inegável que tenha tido, sim, um impacto sobre os ativos, um pessimismo de algo que vinha acontecendo. Se você olhasse os gestores ao longo das últimas semanas, ao longo dos últimos 2 meses, pelo menos, já havia um discurso mais pró-otimismo com as eleições, tanto locais como estrangeiros. Agora dá uma inclinada para baixo de novo. E a gente volta a ter alguma série de problemas em relação às expectativas fiscais, né? Que esse é o principal ponto. O pessoal quer politizar ou ideologizar o mercado em si, né? É claro que o mercado é composto por pessoas, mas o grande interesse aqui é a questão fiscal e a trajetória de endividamento brasileiro, que, por sua vez, se relaciona com a curva de juros, né? Esse é o ponto, né? Então, se você tem uma maior chance de um debate reformista, fiscalista para o mercado, melhor para essa perspectiva. Quanto menor é a chance desse contexto, pior para as pessoas. E é assim que a gente se insere, justamente porque a tarifa deu força relativa para o governo. Então você tem essas duas facetas, tanto de impacto econômico como a de impacto político. Isso significa que o mercado brasileiro vai ser ruim ao resto dos próximos meses? Não. Mas não vai ser um passeio no parque, como eu falei anteriormente.